Custódio, que vem ele é estudante da 12ª classe, é também, assim, representante do Complexo Escolar Paula Frassinetti. Ele estuda Ciências Econômicas e Jurídicas, ele é o nosso quarto orador neste concurso, tem 18 anos ainda, ele trabalha também como designer. O Custódio também gosta de filosofia e seu autor favorito é Mário Sérgio Cortella. Assim, entre tantas coisas, o que ele mais gostaria é de ser um professor de português no ensino superior. Aplausos e, por favor, vamos ver a atuação do nosso orador, Custódio Singue. Aplausos. Olá, muito bom dia a todos. Hoje quero convidar-vos a fazer uma reflexão profunda em torno de um tema que gira pelo nosso dia a dia, mas não nos damos conta. Bem, o meu tema é a liberdade, ou seja, a liberdade de ser, o conflito. Mas o conflito entre o quê? Vamos desenvolver. O que é que vocês acham que é ser livre? O que é ser livre? Ser livre é fazer tudo o que nós queremos? Ou talvez ser livre é aceitar o que as pessoas querem que nós façamos ou sejamos? Bem, eu falo sobre a liberdade e felicidade. A felicidade é uma coisa que não pode andar distante da liberdade, porque a liberdade não pode andar distante da felicidade. É um paradoxo? Não, é uma compreensão. Bem, podemos começar também por destacar pontos importantes na nossa reflexão. No nosso dia a dia, lidamos com situações que nos levam a pensar: mas será que eu sou livre ou sou feliz? E se eu sou feliz, sou livre? Nós somos livres e felizes quando fazemos o que queremos? Ou somos livres e felizes quando seguimos as nossas convicções, o que nos levam à nossa essência? Bem, eu posso falar de uma coisa, uma palavra que expressa muito bem o que nós queremos trazer aqui para conversar: autenticidade. Autenticidade? O que é autenticidade? Se calhar a autenticidade pode ser um documento que leva um selo, leva um carimbo a óleo autenticado. Não. Quando nós tratamos de autenticidade para pessoas, estamos a falar de ser fiel aos nossos princípios e tudo aquilo que nos traz ao mundo. Bem, a autenticidade não anda distante da liberdade. Mas será que nós somos livres e autênticos? Livres e autênticos? Pensem bem comigo. Se a liberdade é a faculdade de nós fazermos o que queremos, entre aspas, porque não é para todos, será que a autenticidade também é isso? Não. Eu defini a autenticidade como a capacidade de sermos fiéis aos nossos princípios e vou acrescentar, é a capacidade de sermos fiéis aos nossos princípios independentemente das pressões externas. Outra palavra que eu queria vos falar é a pressão externa. Vamos nos render à pressão externa a todo momento que falamos sobre a liberdade, porque é este o conflito que surge quando falamos da liberdade e da felicidade. Eu trouxe um autor bem conhecido que vocês também já ouviram falar, Jean-Paul Sartre. Ele dizia que a liberdade é o que fizemos com o que fizeram de nós, ou o que fazemos com o que fizeram de nós. Bem, para esclarecer isso, trazemos uma abordagem simples. Se a liberdade é o que fizemos com o que fizeram de nós, talvez podemos concluir que o espaço pequeno que nos dão para ser livres e felizes, nós fazemos a nossa liberdade e a nossa felicidade. Mas, atenção, que eu aconselho-vos a serem distantes dessa pressão social, dessa pressão familiar, dessa pressão, até de uma coisa engraçada, da mídia. Sim, porque a mídia nos traz um conteúdo que nos prende a viver a vida alheia. Eu posso ir para o canto esquerdo porque tem um amigo meu, mas eu vou para o lado direito porque eu sou sozinho, posso fazer o que é meu. Realmente. Eu podia ser um poeta e trazer aqui também argumentos que nos levam fora da nossa atmosfera, mas vamos ser um pouco mais realistas. Será que todos que estão no campo desta sala fizeram tudo o que queriam? A resposta é não. Eu sou uma prova viva e aposto que vocês também são. Imaginem, eu queria seguir um curso que desde os meus sonhos eu levava como o meu futuro. Mas, claro, apareceu aí a imposição. Mas será que essa imposição é mais importante que a minha felicidade? Ou que a minha liberdade?
vamos pensar. Se eu preciso ser feliz e todo mundo precisa, eu preciso ser livre e toda a gente precisa, há um ditado famoso: a minha liberdade começa onde termina a tua, e assim sucessivamente. Será que podemos fazer esse paralelismo nessa nossa matéria? Bem, eu trouxe essa reflexão acima para pensarmos em torno deste tema. Este conflito entre a felicidade e a liberdade nos leva muitas das vezes a questionarmos as nossas vontades e também as nossas crenças, que são as que nos mantêm vivas até hoje. Bem, vamos pensar em uma coisa. Para sermos felizes e sermos livres, nós fazemos do que pensamos a nossa vida? É o que eu já disse no início. Não podemos ser tudo o que nós queremos, mas também não podemos deixar que o mundo à nossa volta se transforme nas nossas limitações e o nosso padrão. Por exemplo, podemos falar da influência. Sim, podemos falar da influência, mas isso não é um ponto fulcral da nossa opinião. Por exemplo, eu trouxe uma abordagem simples e que pode nos levar a percebermos mais ou menos até que ponto podemos ser livres e felizes. O meu primeiro ponto foi a autenticidade. O meu segundo ponto vai ser, se calhar, como encontrar um equilíbrio para este conflito. Bem, para encontrarmos o equilíbrio, temos que perceber o que é a liberdade e a autenticidade e o que é a liberdade e a felicidade, para fazermos uma diferença. Como já fizemos a diferença no início, podemos agora pensar: será que para ser livre é necessário muita coisa? Para ser livre é necessário andarmos a pensar sobre o que é que vamos ser, o que é que o fulano vai pensar de mim, o que é que eu vou fazer o que é que ele vai fazer? Não. Primeiro, podemos pensar simplesmente numa passagem de uma outra gigante do pensamento filosófico, Simone de Beauvoir. Era uma filósofa que lutava muito mais pelas palavras femininas do que a sua filosofia em si, mas podemos contextualizar. Por exemplo, ela dizia que a sociedade tem um papel predefinido para todos, especificamente as mulheres, mas especialmente para todos, especialmente para as mulheres, mas especificamente para todos. Imaginemos agora, se a sociedade tem um papel predefinido para todos, nós vamos ser o que a sociedade quer que sejamos? Não, porque ela acrescenta dizendo que esta citação é para transcendermos as barreiras que a sociedade nos impõe. Mas claro, nós podemos pensar que a felicidade e a liberdade de ser é um erro? O nosso quarto ponto gira em torno disso. Será que a nossa liberdade e a nossa faculdade de ser é um erro? Correto, porque assim estaríamos a entrar em um silogismo e um âmago profundo. Podemos cair numa pergunta que toda a gente se faz e, claro, nós estamos a discriminar, mas a igreja ou as igrejas, as seitas e tudo mais, nos trazem uma resposta exata sobre o que podemos responder a isso. A pergunta é: qual é o caminho para a felicidade? E claro, para quem frequenta as igrejas, para quem frequenta as seitas, para quem já se deparou com uma sentinela na rua, sempre dissemos assim: o caminho para a felicidade é Deus. Mas será que nós, amantes de filosofia, nós que perseguimos o conhecimento, vamos nos parar nesta abordagem? Claro, não estamos a discriminar, mas eu consigo trazer um pensamento filosófico muito mais profundo do que isso. Podemos achar que o caminho para a felicidade é juntarmos a sociedade ao nosso modo de ser, à nossa autenticidade. Por exemplo, eu faço um paralelismo aqui para nós percebermos mais ou menos. Há uma palavra na língua portuguesa que expressa a solução para todo esse nosso problema, que é a relacionalidade humana, que claro, como os nossos ouvidos ouviram, é a relação entre nós humanos. Mas essa relação não é simples. É uma relação sobre a qual nós trouxemos aquela premissa de que onde começa a minha liberdade, termina a tua. Podemos dizer que para sermos felizes de verdade e trazermos essa relacionalidade humana, vamos dizer que só seremos felizes se nos relacionarmos uns com os outros. E a influência ataca neste preciso momento.
Será que, se eu me relacionar demais com uma pessoa, eu acabo por fazer o que essa pessoa é? Ou acabo por fazer o que essa pessoa quer? Ou se calhar eu me torno igual a essa pessoa? Estaríamos diante de uma outra palavra chamada influência. Somos influenciados facilmente? O nosso ponto não é esse, é sobre a felicidade. E desculpem já por vir do preto e falar sobre a felicidade, mas vamos pensar filosoficamente. A felicidade se encontra nos pequenos momentos da vida. Claro, a felicidade se encontra nos pequenos momentos da vida. Sozinhos, já que os outros destroem a minha felicidade? Bem, eu diria que a felicidade é o que nós fazemos com as outras pessoas. Somos felizes nos pequenos momentos que nós convivemos com as outras pessoas. E aí está o ponto da nossa abordagem. Somos felizes a partir do momento que pegamos a nossa autenticidade e relacionamos-nos com outras pessoas com as suas próprias autenticidades. Mas claro, vamos voltar ao ponto de autenticidade, porque ser autêntico não é uma coisa simples. É preciso coragem. E desde já, não é espécie de uma meta, mas claro, uma jornada. E essa jornada é cooptada com muitos momentos difíceis, porque hoje em dia, para quem é autêntico de verdade, e desde já somos poucos, eu estou incluído para já, passamos por muitas coisas, porque a sociedade tenta nos dizer que para ser autêntico, tu precisas ser livre. E a liberdade, muitas das vezes, é mostrada numa camuflagem, numa máscara errada. Podemos dizer que a nossa liberdade é perigosa, a nossa liberdade é incerta e até mesmo a nossa liberdade pode ser indesejável. E por sermos autênticos de verdade, nos apartam, nos deixam de parte e fazem de nós os isolados, os diferentes, porque nós não queremos apenas ser o que as pessoas querem que nós sejamos, mas nós queremos ser autênticos. Bem, voltamos à nossa discussão sobre a felicidade está em sermos quem nós queremos ser de verdade. Porque a influência externa, claro, nos afeta, mas não de todo. Podemos ser livres de uma maneira simples e muito fácil de compreender, não é? Porque a nossa liberdade está ligada com a nossa vivência. Eu falei há pouco sobre a essência, falei há pouco sobre a relacionalidade humana, falei há pouco sobre essa pressão externa, mas os filósofos também trazem uma reflexão importante, que é o preço da pressão. Bem, pagar o preço da pressão é o quê? É ser autêntico, é ser livre e é ser feliz. Se tu juntas 3 itens na tua vida, tu estás a pagar o preço da pressão. O preço da pressão da sociedade. Porque, como eu já disse, a sociedade desde cedo tenta nos moldar a sermos o que eles querem. Tenta nos moldar os padrões, as normas, as leis, os princípios. Podemos dizer que, se calhar eu estou a pedir que as pessoas sejam, vamos dizer, traiçoeiros e sejam rebeldes e não sigam as leis e os princípios. Mas claro que não. Eu estou a trazer aqui uma reflexão para sermos fiéis aos nossos princípios. Bem, para compreendermos e não ser exaustivo a minha abordagem, podemos dizer apenas uma coisa. A liberdade e a felicidade andam juntas, como já vimos no início. E para ser mais simples, podemos também tornar a dizer que os filósofos ou as pessoas mais entendidas na matéria nos fizeram perceber que a liberdade é o nosso estado de ser. E voltamos a uma palavra que eu importo-me de destacar nesta sessão, que é a relacionalidade humana. A resposta de todo este nosso tema, o equilíbrio, onde está a felicidade, o que é autenticidade, está nesta palavra, a relacionalidade humana, que é a maneira como nós nos relacionamos com os outros pela nossa autenticidade. E as pessoas com quem nos relacionamos também são autênticos. Bem, a parte disto, podemos dizer que quem não é autêntico vive numa bolha de individualismo, porque não quer ser autêntico, mas também não quer seguir a sociedade ou a pressão social. Podemos dizer também que metade da nossa sociedade não está pronta para ser livre e ser feliz, mas seria uma acusação, porque sabemos que cada um de vocês presentes nesta sala, depois de ter me ouvido a falar, pensou sobre a sua vida. Eu sou livre? Quem pensou sobre a sua vida
por favor, acrescente uma pergunta que você próprio pode criar de acordo às suas vivências. Será que você é livre por ter feito aquilo que queria ou é livre por ter aceito fazer aquilo que os outros queriam que você fizesse? Porque a nossa liberdade, numa forma superficial, gira em torno disto. Ser livre de acordo com o que os outros acham que nós sejamos, não é? Ser livre não é apenas fazer aquilo que nos apetece ao momento que nos apetece, mas ser livre de verdade é tomar as decisões corretas nos momentos corretos, nos momentos certos, de acordo com aquilo que nós passamos. Portanto, eu posso fazer uma simples analogia com os tempos passados. Posso fazer uma simples analogia com os tempos passados e os tempos atuais. Será que todos os nossos antepassados foram livres? Será que todos os nossos antepassados foram felizes? E nós podemos mudar o quadro? Para já, vamos pegar um facto convincente do mundo inteiro. Há algum tempo, para ir à tropa, vulgarmente chamada, podemos dizer a recruta geral, existia uma rusga. E não era uma coisa que a gente podia escolher e dizer sim, eu quero, não, eu não quero, não. Era obrigatoriedade. Se calhar isto estaríamos a inibir a felicidade, estaríamos a inibir a liberdade de cada um daqueles que era rusgado? Sim, claramente. Mas hoje em dia já existem muitas leis, existem muitos princípios, direitos acordados que podem trazer juridicamente os nossos direitos de liberdade e podem salvaguardar as nossas vontades. Estamos a dizer a Declaração dos Direitos Universais, a nossa Constituição da República, um conjunto de outros documentos que hoje em dia nos podem fazer ser livres num papel, mas a nossa vida ninguém muda, para já. Isso é uma citação meio que superficial, porque nas entrelinhas nós vemos. Quando comecei a minha abordagem, dei o meu exemplo. Eu não fui ou não sou tudo o que eu queria ser. Claro, tudo o que eu quisesse ser, eu estaria preso, porque eu não tenho consciência exata para decidir tudo o que eu quero ser. Podemos dizer também que a liberdade se encontra nesses momentos de pensar o que é que realmente vamos ser. E a felicidade acompanha esta liberdade. Vamos pensar num ponto. Será que a liberdade é um ponto final e a felicidade também? Eu já disse no início, a liberdade não é uma meta, é uma jornada. E essa jornada é construída com os nossos tijolos dia após dia. Simone de Beauvoir, lembrando desta grande filósofa, ela deu uma passagem que pode ser muito bem enquadrada para nós. Diante das limitações, o objetivo é nos reconstituirmos a cada escolha e fazermos de nós aquilo que nós pretendemos ser. Aquilo que nós pretendemos ser. Bem, posso até enumerar agora algumas das coisas que mais queria ser, mas seria chato, porque todos nós aqui temos sonhos, desejos, vontades e as nossas vontades se calhar não vão de encontro com tudo que a sociedade precisa de nós. E nós precisamos ser aquilo que queremos e não aquilo que os outros querem que nós sejamos. Vamos repetir sempre essa passagem. Nós não precisamos ser aquilo que os outros querem, mas precisamos ser aquilo que nós queremos. Bem, a liberdade gira em torno disso, e a felicidade. Podemos enquadrar muitos pontos dentro desta analogia, mas o meu tema, lembrem-se que é o conflito de ser a liberdade de expressão, a liberdade de ser e as expectativas sociais. Isso na busca pela felicidade. Sendo quem somos, sendo quem fizeram de nós, sendo quem queremos, sendo quem querem que nós sejamos, sendo quem nós queremos um dia ser, sendo quem o destino, se é que existe destino, seja quem quer que o destino quer que nós sejamos no futuro, mas isso é cooptado. Podemos dizer que giramos em torno de um mundo que tenta impor aos outros aquilo que eles próprios não são. A mídia, por exemplo, é muito perigosa nos termos da liberdade e da felicidade,
porque nós vivemos à base dos outros. Quem fala sobre isso, fala também sobre a felicidade imaginária, que é uma felicidade que nós maquiamos. E no fundo, não é felicidade. Aquilo é só, se calhar, um ponto, uma vírgula, algum abecedário. Quando nós tentamos formar uma palavra, vemos que não dá jeito com tudo aquilo que nós queremos da nossa própria vida. Ser o que nós queremos não é o certo, mas fazer da sociedade o que nós queremos ser é o correto. Pode parecer louco, pode parecer uma analogia ou um silogismo fora do comum, mas é isso mesmo. A sociedade pinta um padrão e nós fizemos a nossa tela com a tinta que a sociedade fez de nós. Bem, pode parecer uma coisa louca, pode parecer uma coisa muito complexa, mas eu já disse, a nossa reflexão é simples e profunda ao mesmo tempo. A par disso, ou ao passo que nós queremos ser alguma coisa e a sociedade pinta de nós alguma coisa que eles querem que sejamos. Não vamos ser exaustivos na abordagem, mas eu quero que percebam: ser autêntico, ser feliz, ser livre e equilibrar essa vida. Voltamos à pergunta: qual é o caminho para a felicidade? O caminho para a felicidade é sermos quem somos diante da sociedade. Não vamos nos sobrepor, mas vamos nos aglutinar. Não vamos deixar que sejamos influenciados, mas vamos nos adaptar. Claro, não podemos inibir as nossas vontades, não podemos inibir a nossa felicidade, mas vamos deixar que a sociedade pinte de nós o que eles querem que sejamos. Os grandes filósofos e pensadores das épocas passadas já nos deixaram um contributo importante para pensarmos nos nossos dias de hoje. E fizemos dos nossos dias de hoje a nossa premissa. Começamos por aí para tentar perceber o que vamos fazer para o resto da nossa vida. E vivermos infelizes, aconselho, não é uma coisa que façamos o resto da nossa vida. Não é prazeroso. Mas claro, prazeroso não é fazer só o que queremos. Prazeroso também é tentarmos lutar por uma vida mais digna. E claro, uma vida digna significa uma vida genuína, própria de nós. Será que nós temos a capacidade correta para correr atrás de tudo que nós queremos? Temos a capacidade certa para ser tudo o que nós queremos ser? Pensamos diante de todo mundo que o que nós somos é certo. Isso é o egoísmo, porque voltamos a uma passagem que está escrita nas nossas testas. A liberdade, ou a minha liberdade, começa onde termina a tua. Então, viver é respeitar os padrões, mas não é respeitar ao ponto que o que eu sou é desenhado por aquilo que eu vejo, dizendo que os padrões sociais existem, as expectativas sociais também existem. E nós não queremos viver à base de expectativas que os outros pintam de nós. Nós queremos ser e viver de acordo com aquilo que nós somos e queremos e desenhamos para nós. Podemos ser repetitivos na nossa abordagem, podemos ser mal interpretados na nossa vivência, podemos ter N fatores que vão nos colocar de lado, à parte, ou mesmo vão nos fazer ser mal compreendidos, mas desde já digo, lutemos por uma liberdade e pela nossa felicidade. Não deixemos que, bem, nem as igrejas possam rotular aquilo que nós planeamos para ser felizes. Será que até Deus deu-nos o livre-arbítrio, que é a capacidade de cada um escolher aquilo que é melhor para si? Mas, no fundo, nós temos um pensamento que é muito mais virado para isso, que é a capacidade de cada um de fazer aquilo que quer. Isso é controlado nos dias de hoje pela nossa própria sociedade. E, volto a repetir, seremos mal compreendidos se fizermos tudo aquilo que nós queremos. Bem, termino por aqui dizendo que, será que nós, a sociedade, ou pelo menos nós presentes nesta sala, sabendo que somos mais ou menos homens e mulheres dotados de um conhecimento vasto e prontos para uma sociedade, podemos sair daqui ou por estas portas livres e felizes? Bem, não podemos sair definitivamente livres e felizes, mas podemos sair daqui com um pensamento de coragem e um pensamento de luta, e não deixar que o resto da nossa vida seja rotulado por alguém que
acha que matar é crime, acha que beber é pecado, acha que andar não é saudável e um monte de contrariedades. Bem, seguimos as leis, princípios, sejamos autênticos, mas antes de tudo lembremos que a liberdade e a felicidade não é uma coisa que nós encontramos, é uma coisa que nós construímos dia após dia. O meu muito obrigado. Pode continuar aqui, Custódio. Foi a intervenção do Custódio Singue, ele que é não só interventivo, mas também provocador. Vamos agora para uma etapa que se segue, que é o momento em que o Custódio vai interagir com a mesa que avalia, a mesa de júri. E eu vou começar por passar a palavra ao professor Fio, Menezes Fio. Custódio, bom dia. Bom dia, senhor jurado. Ok, parabéns pela abordagem, parabéns pela brilhante apresentação. Também nota aqui alguns comentários, vai ser simplesmente para complementar aquilo que foi a sua apresentação. Na oratória existem muitos aspectos que devem ser tidos em conta. Existem muitos aspectos. E dos vários aspectos, o que faltou na sua entusiasmo. O tema é interessante, o tema em si é interessante, desperta a curiosidade do auditório, mas isso por si só não basta. É extremamente importante que quando a pessoa vá falar em público, seja o primeiro interessado, ou seja, o tema interessante deve ser abordado por um orador interessado, ok? Para que a plateia esteja ligada. E existe uma coisa que é extremamente importante, falar com emoção. Este entusiasmo está também ligado à emoção. Mas falar com emoção não é falar de forma emocionada, é falar com vontade, é falar com... Depois, apresentou-se com o rosto apreensivo, pouca simpatia quando podia, sobretudo quando foi fazendo aquelas provocações, sorrir um pouco, por exemplo, apresentar um rosto tal como está a fazer agora, porque tratam-se de provocações, Exato. assim, algumas engraçadas, outras difíceis de se pensar, enfim, uma espécie de ironia no discurso também serviria para ter aquela ligação com o público. Outra questão, eu não sei se é pelo tema, porque estes temas parecem ter início e são difíceis de se concluir. Aliás, é um tema propriamente filosófico, e os temas filosóficos não apresentam uma conclusão aparente. Mas ainda assim, quando vamos abordar, independentemente de ser um tema muito mais didático ou muito mais filosófico, é importante termos uma estrutura, ainda que a conclusão não seja propriamente uma conclusão, mas que tenha uma estrutura. Havia momentos que ias para frente e parece que estavas a regressar, e depois, enquanto falavas, não sabíamos. No princípio eu até estava muito atento, ok, consegui perceber que era no princípio, mas então alongaste tanto o princípio, que é a introdução, no caso, a primeira etapa, alongaste tanto o exórdio, que depois deu-nos a entender que já estavas no desenvolvimento, mas não. Depois disseste, voltamos à nossa discussão para pensarmos em torno deste tema. Quer dizer, estava já a desenvolver enquanto falavas, mas depois deste-nos a entender que aquilo era só o começo. Então era necessário deixar claro o início, meio e fim. Início, meio e fim. Estruturar um discurso muito mais estruturado e não esta espécie de vai para frente, depois volta para trás, vai para frente, depois volta para trás. Outra questão que tem sido uma situação muito comum é colocar o discurso no singular. Diz-se que para quem fala em público, o pronome nós tem grande força. Quando disse, por exemplo, o meu tema, quer dizer, o tema não é teu, é nosso. Então, o nosso tema gira em torno. Eu falei há pouco,
houve um momento que, né, eu falei um pouco sobre a relacionalidade, eu falei um pouco sobre a autenticidade. Ao invés de eu falei há pouco, nós falamos há pouco. O nós cria envolvimento, cria assim, sincronia com o público. Então, ao invés de eu, é sempre nós. Falei, falamos. Disse, dissemos. Abordei, abordamos. Afirmei, afirmamos. Ou então, vamos refletir, vamos refletir e assim sucessivamente. É preciso terem atenção a isto. É basicamente isto. Agora, não está proibido ter interação. Aqui, de forma simulada, colocares uma pergunta e pedir que alguém responda, fazeres um comentário, acho que não está proibido. Então não houve essa interação. Lançaste as provocações, Não, por acaso desconhecia. Desconhecia, mas assim, dentro do teu tempo, claro, saber articular, e não houve essa interação. Não, por Se acaso houvesse, desconhecia se mesmo. sentes livre, por exemplo, quem aqui somos verdadeiramente livres, qualquer coisa assim, para estimular aquela curiosidade. Então não houve esta interação. De resto está de parabéns. Muito obrigado. Ok. Bem, desde já parabenizar o candidato Custódio, está de parabéns pelo tema escolhido. O Custódio apresentou-se bem, recorreu a alguns pensadores que abordaram em torno da liberdade versus felicidade. Todavia, resta sempre algumas questões para provocar mais ou menos uma interação entre o candidato e a mesa que aqui está. Assim sendo, gostava fazer duas questões ao Custódio. A primeira é a seguinte: o Custódio fala-nos aqui sobre a liberdade, certo? Exatamente. Bem, o que nos pareceu, ou pelo menos para mim o que pareceu, é que o Custódio apenas nos explicou o conceito liberdade e a felicidade, claro. Gostava de saber do Custódio o que o levou a escolher esse tema. Por quê? Porque ao falar de liberdade, o Custódio partiu de alguma coisa, de algum princípio, alguma coisa que o Custódio achou, digamos assim, inadequada na sociedade e levou o Custódio a escolher tal tema. Daí que gostava de saber o que levou o Custódio a escolher o tema sobre liberdade, tá? Sim. A segunda questão, gostava que o Custódio nos definisse mais uma vez o que é a liberdade de facto e depois de responder o que é a liberdade, aliar essa mesma definição ao que eu vou dizer aqui. O Custódio nos disse que a sociedade obriga-nos a ser o que ela quer que sejamos, certo? A ser assim, primeiro, o Custódio vai definir o que é a liberdade, depois vai nos explicar, então, se a sociedade nos obriga a sermos aquilo que ela quer que nós sejamos, então não somos livres, tá? É basicamente isto. A primeira questão foi sobre... Desculpa, O que levou o Custódio, sim. O que levou a escolher este tema. Bem, na escolha do tema, a primeira coisa que eu pensei, e por ser janeiro, ser um bocado oportunista, era falar sobre a depressão. Depois disse, depressão é um pouco restrito, vamos ser mais abrangentes. Vou falar sobre a saúde mental, já que o janeiro é branco. Mas fui vivendo, e mesmo nestes dias de preparação, dentro da escola, dentro do meu círculo de amizades, eu fui vendo que se calhar a liberdade seria a melhor coisa a se dizer. Mas só a liberdade não basta. Eu falei sobre a liberdade de ser. A liberdade de ser quem somos. Exatamente por isso que depois foi desenvolvido mediante a esse conceito. Por exemplo, primeiro eu apresentei a minha narração, uma coisa que não sabem, mas eu partilhei uma conversa com a minha adversária, que eu não queria fazer esse curso que eu estou a fazer na escola, mas me foi imposto, do mesmo jeito que acontece ou aconteceu com outras pessoas. Será que eu sou livre porque faço o que hoje em dia eu faço e não sou livre porque quiseram que eu fizesse alguma coisa? Criou uma indagação em mim, eu queria partilhar com as outras pessoas.
A segunda pergunta, não sei se a primeira foi. Custódio, será que o custódio encontrou ou tem visto uma insuficiência naquilo que é a liberdade de ser das pessoas na sociedade? Tem. Por exemplo, nós hoje em dia vivemos à base da expectativa dos outros. Eu não posso decepcionar A e B. Eu tenho que ser como A e C. Eu preciso fazer isso porque a pessoa quer que eu faça. E eu não sou livre porque eu não estou a fazer o que eu quero. Eu simplesmente estou a fazer o que alguém quer que eu faça. Não é muito por mim, mas é muito pelos outros. É aí que se entrou o meu tema. Eu olhei, primeiro, como eu já disse, partir de mim, para não dizer que eu estou a fazer um estudo dos outros e não fiz um estudo de mim mesmo. Fiz um estudo de mim mesmo e analisei caso de outras pessoas, não só no ramo acadêmico, não só no fórum acadêmico, mas também como em outras áreas, na vida, por exemplo, na vida conjugal. Muita gente, por exemplo, há muito tempo, acho que o corpo dos jurados está mais a par disso do que eu, que nem éramos nós que escolhíamos as nossas próprias parceiras. A liberdade parte a partir da parte das pequenas coisas e se estende até as coisas de grande porte. Custódio, seja um pouco específico. Há muito tempo não era nos dado a possibilidade de escolher as nossas parceiras. Exato. Seja específico. Qual sociedade é esta? Digamos assim, a sociedade urbana ou mais a rural? Vamos dizer a sociedade rural, porque, por exemplo, hoje em dia, quem ocupa as cidades foram aqueles que cresceram em zonas, não todos, na sua maioria, na sua minoria, porque também essa questão da colonização e essa coisa toda. Quem ocupa hoje as zonas urbanas são aqueles das zonas rurais, que tiveram alguma possibilidade de sair das zonas rurais, o fenômeno do êxodo rural. E fizemos essa junção. Por exemplo, essas pessoas. O meu pai partilha essa história, o tio de alguém nessa sala partilha essa história, e daí por diante fui seguindo neste fio de pensamento. A especificidade, claro, não são todos. Não vamos dizer que são todos. Não podemos afirmar categoricamente que todo mundo lhe foi imposto alguma coisa. Mas até nas coisas que nós não nos damos conta, somos impostos. E é aquela coisa que Simone de Beauvoir disse: a sociedade tem um papel predefinido para todos, absoluta, especialmente as mulheres, porque ela era uma pensadora meio que feminista, mas sim, especialmente para as mulheres, mas exclusivamente para todos. Só nesse diapasão. Okay. A segunda pergunta era para definir a liberdade. Certo. E fazer um relativismo com... aliar a ideia segundo a qual a sociedade impõe-nos a sermos o que ela quer que sejamos. Na estrutura do tema, eu comecei por dizer que a liberdade não é fazer o que nós queremos. A liberdade é pegar aquilo que nós somos e pegar a sociedade e juntar a nossa autenticidade no meio da sociedade. Porque se nós acharmos que eu não sou livre, ou nós não somos livres, e irmos diante disso, vamos nos esconder numa bolha de individualismo. Mas eu trouxe na conclusão que a liberdade não é uma meta a se atingir, mas é uma jornada que se percorre dia após dia. Fazendo ou aliar isso à questão de nós não sermos livres, é aquela premissa dos padrões impostos pela sociedade, dos padrões impostos até pela nossa família. O exemplo que eu dei sobre a nossa formação acadêmica, o exemplo que eu dei da mídia, nós vemos alguma coisa no Facebook que eu quero ser, ou o meu perfil, enquanto usuário das redes sociais, não é adequado para as pessoas que usam as redes sociais. Porque se calhar eu posto alguma coisa que eles não querem ou que eles não gostam. A partir desse momento que eu descubro que eles não gostam das coisas que eu posto e me deixo submeter às vontades deles, que eles impõem a mim, por exemplo, se eles não gostam do meu sapato, eu vou trocar de sapato. Porque eu preciso satisfazer as expectativas
daqueles que estão à minha volta, ou da sociedade. É basicamente sobre as expectativas que a sociedade molda em nós. Mas, Custódio, Sim. hoje a nossa sociedade, nós temos acompanhado nas redes sociais, sobretudo, digo mais, o grupo feminino, temos visto coisas com coisas, não é? Tem que ser mais específico. Sim. Eu, assim, Temos visto, pelo menos, sobretudo, as meninas, digamos Exato. assim, as mulheres, apostarem em coisas indecentes. E a justificativa que elas dão é que são livres. Exatamente. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Já que a sociedade impede-nos de sermos livres? Exatamente. Nós estaríamos a cair na questão dos padrões. Isso que eu disse no início, só para não cair aquilo que nós dissemos no início, só para corrigir já. Não vamos cair num vai e vem de eu disse, nós dissemos no início, agora estamos no fim, mas nos agarramos à premissa de que a sociedade faz isso conosco. E é basicamente isso do... Liberdade não é fazer o que queremos. Liberdade não é eu estou a andar agora assim, vou descer a escada porque eu quero. Não pode ser assim. E é exatamente enquadrado nessa questão das mulheres, das mais libertas, se podemos assim dizer, que postam todo o conteúdo que querem e, de certa forma, acabam por inibir alguém que não está naquele mesmo padrão. Por exemplo, se uma posta fotos, né, que ela acha conveniente e alguém não, essa pessoa que não acha pode se sentir abaixo ou pode criar um complexo de inferioridade ou mesmo se sentir influenciada por aquela pessoa que posta. Se eu não posto e ela posta, eu acho que eu vou começar a postar. Porque as pessoas gostam dela que posta e não gostam de mim que não posto. Será muito new. O meu ponto de vista é que, de acordo com preceitos religiosos, estamos errados. Não vamos postar fotos do corpo, não vamos nos estender, até porque o corpo da mulher é templo do Espírito Santo. Mas vamos à questão filosófica de que a minha opinião é que não devemos mesmo, não devemos. Não só postar, como não devemos seguir. Se os meus princípios é a questão da autenticidade. A autenticidade diz que nós devemos ser fiéis aos nossos princípios. Se eu fui moldado com princípios de que eu não devo fazer isso, eu não vou deixar que a sociedade me molde o que eu devo fazer. Porque eu sou fiel aos meus princípios. E é isso que nós corremos muito nos dias de hoje. A minha definição de liberdade pode não ser a mais correta, mas eu adoro e me apego muito na definição de Jean-Paul de Sartre. Nós, ou a nossa liberdade, é o que fazemos com o que nos fizeram. Exatamente isso. Responde toda a minha abordagem. Ok, quero felicitar o jovem Custódio Singue Obrigado. pela abordagem que teve e dizer que foi de alguma forma, né, uma forma sólido, apesar de me ter parecido que o seu texto não ter sido assim muito demonstrativo. Quer dizer que a forma como estruturou, claro, mencionou aqui premissa, não sei o que tal, enfim, mas nós que estamos aqui a acompanhar, não conseguimos, acho que também mencionei isso o professor Menezes, assim, dividir que está aqui, está demonstrado, não sei o que tal, enfim. E pareceu-me também que em algum momento, e boa parte de alguns momentos, foi muito apelativo. Não sei, e justamente isso torna pouco demonstrativo o texto, bem, aqui o seu discurso. Mas vamos naquilo que me tem muito a ver. Num certo momento disse que, numa sequência maior, apresentou a frase: a capacidade de sermos felizes. Feliz. Sim, que devia ser felizes, mas eu fui ver, enquanto o acompanhava, que nos momentos que se seguiram conseguiu fazer de outra maneira, conseguiu completar a concordância, ou, digamos, articular corretamente a concordância. Mas, em todo caso, fica-nos a frase e vai também reforçada por uma outra que há bocadinho chegou a expressar,
devemos ser fiel aos nossos princípios. Que devia ser? Disse fiel. Sim, Não, o correto é devemos ser fiéis aos nossos princípios. há bocadinho. Quando respondia ao professor, devemos ser fiel aos nossos princípios. Esse era o erro. E eu disse, pronto, depois, não é, apresentou a incongruência, mais tarde corrigiu-se e agora tornou a ela, prontos. Parece que está no movimento dos novos estudantes, escrevem você de 4 maneiras, sem compromisso. Você com duplo S, você com C cedilhado, você com C, e ainda com a hipótese de você com X. Não. E você diz, mas assim, por quê? Pronto, aqui com X aceito que estou errado, mas o resto aqui, professor Legumo, você, aqui, você. Então, quer dizer, eu escrevo assim, quer dizer, não tenho compromisso do conhecimento, que escreve-se assim, conhecidamente, oficialmente, é assim que se escreve, é assim que é e tal. Então, esta alternância e tal, pronto, é importante que me entender, não, estamos a, enfim. Mas atenção, é permitido termos um pronome plural, ou nome plural, e um adjetivo singular, no caso de Deus. Senhor, vós sois bom. Senhor, vós sois bom. Senhor, vós sois santo. Em vez de vós sois santos. Nesse caso único é permitido. O resto não é permitido. Preciso concordar mesmo. Articular concordância entre os elementos. Depois, que as pessoas sejam traiçoeiros. Também lhe ocorreu esta passagem, esta sequência. Não sei, se calhar depois descuidou-se, prestou pouca atenção a... de modo geral, eu gostei da maneira como, não é? Sobretudo a concordância foi estabelecida ao longo de todo o discurso. Mas entristecia-me quando essas ocorrências não excedessem, infelizmente, e tal. Mas eu quero referir um preconceito linguístico. Consiste em que às vezes os homens, ele quer dizer assim, eu sou uma pessoa boa, devia ser assim, mas ele depois entende que eu, como sou homem, o adjetivo deve ser bom. Eu sou uma pessoa bom. Não. Então, quer dizer, o preconceito tem a admitir que não é, esse gênero é apenas do ponto de vista gramatical, não do ponto de vista real. Quer dizer, esse bom, esse boa, é só para concordar, quer dizer, é só um mecanismo linguístico. É só para concordar com o sujeito que usa, que é pessoa. Então, bem, apesar de pessoa, eu sou homem, acho que não devia dizer uma pessoa boa. Parece que boa é mulher. Então é melhor uma pessoa bom. É preciso ter atenção que a língua é uma coisa. Tanto temos o gênero do ponto de vista da língua, que não deve interferir com as questões reais. Eu sou homem, mas o que interessa é como estou a falar. Depois, no fim, numa sequência em que usou o conjuntivo, lembremos, depois, sigamos. Em vez de dizer sigamos, disse seguimos. Depois eu fiquei, mas seguimos, está a dizer que tem estado a seguir, mas quando vi a sequência em que esta apelação se enquadrava, era de facto uma sequência de modos conjuntivos. E isso tem a ver, do ponto de vista da semântica, com a coesão. Sim. Quer dizer, coesão. Sim. Os verbos, apesar de às vezes não prestamos atenção, os verbos devem concordar. Você está numa sequência tal. Portanto, os verbos que você vai utilizar devem ser da mesma natureza. Do ponto de vista da conjugação. Sejamos, façamos, sigamos, aqui nos lembremos. E não seguimos, nos lembremos, dá-se conta que então, a coesão é mais ou menos isto. Deve estar tudo articulado. Uma outra questão que também é de coesão. Ir de encontro significa ir contra. Ir ao encontro significa, mas, quer dizer, ir favoravelmente. As suas ideias vão ao encontro daquilo que o diretor disse. Vão ao encontro. O carro foi de encontro
à parede, significa que chocou. Ir de encontro não é ir favoravelmente, não é alguma coisa, não é unir-se favoravelmente, harmonizar-se. Ir de encontro é chocar. Então precisa ter atenção para isso, se calhar nos próximos usos. Agora, a terminar, porque não encontrei muita coisa que questionar, a terminar, nós temos confusão do há pouco e há pouco. O que há pouco eu disse, não está correto. Se disse, é passado, é pretérito, não é? Disse já passou. Então, não é há pouco, é do verbo haver. Ele disse isso há bocadinho, não. Ele disse isso há bocadinho. Há pouco eu disse. Daqui a pouco é depois, assim, lá para frente, é futuro. Se for passado, é verbo haver. E não se deve dizer há pouco, como se esse há. Sabe por que se diz há pouco? A preposição não é tônica, é átona. Significa que ela deve, assim na fala, deve juntar, do ponto de vista da pronunciação, deve juntar-se a uma unidade foneticamente estável. Por isso, o pouco, não é? Que até é possível silabificar e tal. O pouco é foneticamente mais estável. O a é uma coisa, quer dizer, não tem estabilidade fonética. Por isso é que eu digo há pouco. Mas o do verbo haver, inclusive, para torná-lo estável, por isso é que ele recebe o acento. É mesmo pouco. Eu disse isso há pouco. E não há pouco, que é preposição. E não tem foneticamente, digamos assim, estabilidade. Eu penso que é apenas isso que queríamos mencionar quanto ao seu trabalho. E felicito. Ouvi ultimamente alguém dizer que parabenizar é mais estilo brasileiro. Então prefiro geralmente dizer felicito. Então, está de parabéns, como os outros disseram. Muito obrigado. Sim.